gente, vamos fazer essa conexão São Paulo-Genebra para a gente ouvir o Jamil também. Primeiro, Jamil, para começar, dessa encenação, não, sério, é uma brincadeira, mas faz muito sentido isso que o Demori traz aqui para a gente. A história pode ser contada como eles quiserem, né? Fato é que não houve uma reunião, sentados, discutindo, conversando sobre o Brasil, como, por exemplo, aconteceu com o presidente Lula e Donald Trump, né? A gente está falando de uma outra coisa e essa história pode ser contada da maneira que eles quiserem. Vivi, bom dia a todos e aos atores e aos jornalistas que estão aí no estúdio hoje. Gostei muito. Olha, vamos lá. Enquanto aquela 1h40 de Paulo Figueiredo transcorria, eu fui fazer uma pesquisa, viu, Demori? E Donald Trump fez várias postagens durante aquela 1h40. Olha aí, gente. Aí você fica perguntando, como assim? Como assim? Como é que você faz postagens? Aquele negócio que você está tweetando, estava mexendo no celular enquanto o outro está falando? Provavelmente não é isso. Ah, mas não é Donald Trump que faz as postagens dele. É verdade, não é ele que faz pessoalmente, mas ele aprova cada uma delas. E aí tivemos postagens sobre o clima, né? A questão, por exemplo, de Camp David, que ia ter uma reunião hoje em Camp David, não vai ter mais em Camp David, vai ser em Washington por causa do clima em Camp David, então isso também aconteceu. O apoio a vários deputados republicanos na eleição agora legislativa. Então teve tudo isso nessa 1h40. Primeiro ponto, assim, meio estranho dessa história. Um outro ponto também que levanta algumas dúvidas. Não sei se vocês viram Flávio Bolsonaro percorrendo aquele corredor com as fotos dos presidentes dos Estados Unidos. Aquilo ali conta na 1h40 ou não? Né? Porque ele está sozinho. Né? E aí a gente pode fazer várias especulações se aquela 1h40 é desde o momento que ele saiu do hotel, chegou até a Casa Branca, passou pela segurança, ficou ali no sofazinho esperando para ser atendido, percorreu fez a foto, saiu, passou de volta pela segurança, etc, etc. Então, é que nesse período de trabalho, Jamil, como você disse, é que nesse período de trabalho, eu tô ligado. Isso, 6x1 também deveria incluir isso, mas enfim, vamos deixar isso para outro lugar. Tudo isso levanta questões. Agora, a Vivi tem toda razão, eles podem contar a história que quiserem. Não só a Raquel, Leandro, mas o próprio Itamaraty, que também tem fontes, obviamente, na diplomacia americana, consta que não houve nada absolutamente substancial em termos de tempo. Não houve nada substancial. Outro detalhe, Donald Trump posta sobre absolutamente tudo, eu diria dezenas de vezes por dia. Não há nenhuma postagem de Donald Trump sobre essa visita, nenhuma postagem. Então também isso chama atenção. Agora, se você me permite, Vivi, vamos fazer uma autópsia dessa humilhação. De um lado, nós temos um vassalo. Obrigado, Maria. Deixa eu chamar pelo que é. Temos um vassalo, uma pessoa que não estava falando de igual para igual com, claro, o dono ali daquele local. Ele não é, no caso Flávio, não é um líder, ele não se apresentou como um líder, ele se apresentou como alguém que está disposto a cumprir ordens. E no centro, ali do Salão Oval, tem um homem que sabe justamente que terá um Flávio como vassalo, né, como um súdito. Ele sabe disso. Ele poderá, com justamente uma eventual presidência de Flávio Bolsonaro, fazer o que ele quer fazer justamente os seus objetivos geopolíticos na região. Qual é? Controlar a América Latina. Então, não tenhamos nenhum tipo de ilusão. Então, mas por que Donald Trump recebeu? Porque ele obviamente prefere entre um presidente, no caso Lula, que busca autonomia como o centro da sua política externa, e um outro que diz para ele, eu entrego tudo, qual que você toparia? Para quem que você, no caso, teria algum tipo de simpatia? Agora, sem dúvida nenhuma, pode ser preocupante. Preocupante porque, claro, Donald Trump, em primeiro lugar, ele sinaliza que ele tem as suas preferências, e isso é absolutamente normal. E ele está, hoje, disposto a trabalhar com Lula. Agora, o que ele não está é abrindo mão justamente da extrema-direita governando o Brasil. Ele não está abrindo mão disso.
né? Então a gente precisa ficar muito claro. Um outro elemento, vamos buscar o que Flávio Bolsonaro disse sobre o que ele disse, né? Disse sobre o que ele disse. A gente não sabe se ele disse de fato isso, mas só pela narrativa. Pela narrativa, Demore, César, amigos que estão nos escutando, ele entregaria tudo. É esse o discurso que Flávio Bolsonaro foi levar. Eu entrego as terras raras, eu aceito que o PCC e o Comando Vermelho sejam transformados em grupos terroristas, ou seja, eu abro a mão da soberania brasileira para agradar aquele grande líder. Sabe o que nós vivemos ontem? Nós vivemos uma cena da promessa de subserviência se Flávio Bolsonaro vencer a eleição. É isso que nós vivemos ontem. Jamil, uma coisa que você falou que tem que ficar muito clara, né? O Lula teve duas ou três boas conversas com o Trump nos últimos tempos aí, se cruzaram em 2 eventos e tiveram aquela reunião que aí sim, de novo, os jornalistas estão lá acompanhando, estão vendo a porta que abre, a porta que sai. Foi uma reunião que durou lá 2 horas, aí sim uma reunião, chefe de Estado recebido na porta de uma porta da Casa Branca, um tapete vermelho. O tapete vermelho não é figura de linguagem, gente. Você estende o tapete vermelho, ela é uma linguagem do poder. Você estende o tapete vermelho para algumas pessoas e para outras não. Aquele tapete vermelho não está por acaso lá, ele é colocado para algumas pessoas. Então há toda uma linguagem do poder aí que a gente tem que ler. Mesmo com essa, digamos assim, esse bom primeiro approach aí, né, Jamil? Para o Trump, obviamente, seria muito melhor se o Flávio ganhasse a eleição. Isso não mudou, né, Jamil? Sem dúvida. Não. E que bom que você tocou dessa forma nesse assunto, Demore, porque não mudou. A extrema-direita norte-americana, o próprio Donald Trump, eles desejam esse controle da América Latina, e não existe o controle da América Latina sem Brasil. Não adianta você dizer, não, olha, eu tenho ampla influência na Argentina, no Paraguai, no Chile, lá. Sabe, Pedro, tem um jovem progressista, Samuel Borelli, ele destrincha a foto passo a passo, desde muito cedo ele milita nas redes. Samuel eu conheço, Samuel é um querido amigo e conheço ele, o canal dele já passou por várias mudanças. Eu tô nessa há muito tempo, né, gente? Conheço nos primórdios quando era Samuel Borelli, Henri Bugalho, Sabrina Fernandes, o Jones Manuel lá no começo e o Carlito Neto. Vamos lá. Gente, 290 pessoas acompanhando. Vamos fechar esses 110, gente. Mas claro, ficou faltando o Brasil. Não, então você não tem. Então, essa é uma constatação. Então não há nenhuma dúvida. Agora, vamos só recapitular, às vezes a gente esquece, né? O que foi o governo de Jair Bolsonaro na relação com Donald Trump. Jair Bolsonaro, principalmente naquela primeira visita em 2019, entregou tudo. Ele entregou o comércio de trigo, abriu mão de ser considerado como país emento aqui na OMC. São coisas absurdas. Abriu mão dos vistos para os americanos sem pedir nenhum tipo de reciprocidade. Aceitou, quase que aplaudiu as tarifas contra o aço brasileiro. Tem uma lista de coisas que justamente Jair Bolsonaro fez. Mas sabe o que vai ficar aparecendo essa lista de Jair Bolsonaro perto do que Flávio Bolsonaro prometeu agora? A antessala. A antessala de um alinhamento, e sim de uma subserviência absoluta do Brasil em relação aos Estados Unidos. Não é por acaso. Você imagina, Demório, você um candidato que está defendendo a independência daquele país absolutamente fundamental na tua região, a autonomia. Samuel Borelli, Cirou, Ciranha. Capacidade de decidir por conta própria e não servir ao seu governo. E você tem um outro candidato que está disposto a absolutamente tudo. Ildumar Vieira, Pedro, quero contribuir e não consigo fazer Pix da minha conta para você. Poxa, Ilmar, é no folhademocrata@gmail.com, na conta da Alessandra. Manda lá, cara, se você puder, se você conseguir, meu querido. Obrigado, Ildo. Bora. Tudo. O pai já bateu com você, o outro diz que faz, obviamente, o que quiser com terras raras. Então, vamos lá, sente nenhum tipo de ilusão. Donald Trump e principalmente a extrema-direita americana gostariam de ver, sem dúvida nenhuma, a extrema-direita brasileira de volta ao poder. O que essa foto e o que esse encontro daram, e é isso, eu acho que é fundamental a gente lembrar disso, é a subserviência, a submissão de um candidato que diz
ser candidato à presidência do Brasil. Ele não será candidato à presidência do Brasil. Ele será candidato a governador do Brasil de um estado norte-americano, se ele vencer essa eleição. Então vamos colocar claramente. E um outro aspecto aqui, demore rapidamente, está na hora de a gente virar a página, como eles tentaram fazer, virar a página e voltar a falar do Master. Também acho. Também acho. Ô, Jamil, e aí, cara, eu conversei com uma fonte ontem que me disse que 2 pessoas dentro do governo estadunidense são peças centrais, digamos assim, dessa articulação que principalmente o Paulo Figueiredo consegue com o governo estadunidense nesse momento, que é o Darren Beattie, né, que é um sujeito que veio para o Brasil e foi barrado pelo próprio Alexandre de Moraes, naquela ocasião que ele queria se encontrar com o Jair Bolsonaro. Preso. Exato. E a outra seria o Jason Miller, que eu não sei se é por aí, queria te ouvir. Você conhece muito dessas articulações. Você acha que esses são os principais nomes, que outras pessoas estariam envolvidas com isso? Quem é que você acha que, de alguma forma, acaba pavimentando esse caminho dos bolsonaristas até a Casa Branca? Inclusive, só para dar um adendo aqui na tua pergunta, ô Jamil, porque depois do encontro com os jornalistas, né, os jornalistas questionaram o Jason Miller, depois do encontro do Flávio Bolsonaro, sobre a estratégia de Trump, um possível apoio do Trump a Flávio Bolsonaro, e ele evitou responder diretamente, ele afirmou apenas que o povo brasileiro vai tomar a decisão correta e que Trump estaria preocupado com as eleições no Brasil. Então, assim, ele poderia ser mais enfático, decisivo. Foi perguntado e saiu pela tangente. Muito bom, Vi. Primeiro, essa última questão tua, Vivi. Por quê? Porque o governo norte-americano, os assessores de Donald Trump já entenderam. Donald Trump é um péssimo cabo eleitoral. Toda vez que ele se mete, um candidato dele perde. Salvo em alguns casos muito específicos, no caso da Polônia, que foi logo no começo. Enfim, tem toda uma história ali. Mas o governo norte-americano sabe que um envolvimento, um endosso público de Donald Trump a um candidato não é bom negócio para aquele candidato, portanto, para os seus próprios interesses. Então, é esse aspecto. César, sim, esses dois nomes são fundamentais para a gente entender, mas também é fundamental a gente entender quem eles são. No caso do Darren Beattie, ele estava no primeiro governo de Donald Trump. Ele era o speechwriter, o cara que escrevia os discursos de Donald Trump. Sim, existe a pessoa que escreve os discursos de Donald Trump, que não. Mas existe, né? Para você escrever o discurso de um presidente, de um líder, você tem que estar muito próximo dele, você tem que saber o que ele pensa, você tem que saber a que horas ele fica com vontade de tomar água, sabe? É alguém que está muito ligado com aquela pessoa. E ele foi demitido naquele primeiro governo porque descobriram ele num evento de supremacistas brancos. Naquele primeiro governo do Donald Trump, só isso, né? Naquele primeiro governo do Donald Trump era intolerável, nesse não é mais. Olha só aquilo, que maluquice, né? Alguns anos depois, nós estamos basicamente aceitando, inclusive, os supremacistas brancos, sendo o cais a ligação entre Brasil e Estados Unidos. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!